E você também é uma artista muito múltipla. Eu acho que é uma coisa de DNA, assim. Está Sim. inserido no DNA de vocês, porque você também aprontou muito, né? Aqui em Brasília a gente sabe bem, assim. Você nunca ficou É. parada. Você tem várias cenas artísticas em várias vertentes, assim. E aí o Trilha ficou emocionado e não conseguiu falar. Ah, é. O Ele falou Trilha é uma assim, ele pessoa estava no que... estúdio e para gravar era isso, menina, que você falou. Era o que ele conseguia É. fazer. O Trilha é uma pessoa que, genuinamente, eu acho que ele amava meu irmão. Outra Sim. pessoa que eu acho que gosta muito do meu irmão, sempre fala muito bem do meu irmão, que tem um carinho, é o Dinho. O Dinho realmente é muito agradecido por tudo que ele é hoje, tudo ao meu irmão. Uma pessoa que eu gosto muito. E o Trilha, que o Trilha trabalhou nos CDs solos, né? Ele foi o Foi. produtor. Então, imagina, ficar 24 horas com aquela pessoa ali. A pessoa conheceu muito meu irmão também. Então, se ele ficou quase no choro embargado, é totalmente verdadeiro, assim, do Trilha, tenho certeza. Eu tinha uma questão também com a Tempestade. Eu ouvi quando saiu e depois fiquei 20 e tantos anos sem ouvi-lo. Fui ouvir para a série de lives que a gente fez ontem. É um disco muito bonito, mas tem isso, ele é um disco É. muito denso. Carminha, você acompanhou de perto, né? Muito mais do que a gente ali, o momento em que a Legião começou a estourar. Como é que foi essa transição para ele e para a família? O início ali, da projeção nacional da Legião Urbana? Logo no início, a gente ainda teve dúvidas. Isso daí, mesmo com um contrato com gravadora e tudo, isso não vai muito adiante, não. Como é que a gente poderia imaginar que não só ele, mas como outras bandas brasilienses, incluindo Paralamas, porque eles moraram aqui, e aí haveria esse movimento de rock nacional, né? No país inteiro, com outras bandas até do Sul, Rio Grande do Sul e tudo isso. Foi uma coisa meio maluca. Eu me lembro da primeira sensação que eu estava numa festa, porque nessa época eu era dark, né? Aquela turma do Gilbertinho, né? E eu numa festa e tocando Será, e eu dançando Será, coisa estranha. É muito estranho. É estranho. Quer dizer, o quê, meu? Eu tô dançando o meu irmão, né? Mas foi indo aos poucos. A gente tem uma coisa na nossa família que ninguém nunca foi deslumbrado. A gente não é. A família de Curitiba, a família do Rio, ninguém é. Sabe aquela coisa, celebridade, eu quero conhecer. Não, a gente sempre foi, vou usar um termo em inglês, low profile, a gente nunca achou essas coisas assim, não, agora ele vai ser famoso, eu vou conhecer isso, aqui. Não, a gente sempre foi muito pé no chão. Inclusive minha mãe tem uma história muito engraçada, porque meu irmão, quando ela descobriu que ele era afinado desde pequenininho, que assim, pessoa que gosta de música e tem dom para cantar, não sabe como, acho que é o Divino Espírito Santo, que fala, vai lá e canta, canta, é teu talento, né? E ele cantava desde pequenininho, 4, 5 aninhos, até antes. Esse menino é afinado. E a minha mãe, vocês estavam falando da genética, a Juliana falou do DNA. Meu Sim. pai era uma pessoa extremamente afinada. E ele era formado em piano. Ele fez os 9 anos de piano, né? E a minha mãe tem uma história também muito boa. Aí eu vou complementar com essa história sobre meu irmão. Ela, quando era mocinha, assim, uns 15, 16, morava numa casa com os pais e tudo, os irmãos, e tinha umas vizinhas lá. E minha mãe sempre adorava essas cantoras do rádio, Emilinha, Marlene, Emilinha Borba e Marlene, aquelas coisas todas, né? Dolores Duran, tudo aquilo. E Ângela Maria, né? Era a época. E aí ela cantava as músicas, tocava no rádio, ela cantava. E aí as vizinhas, Carminha, canta, você tem uma voz tão... Ela é soprano, minha mãe. Agora não, né? Tá com a voz mais fraca, mas ela é soprano. E ela cantava, e as vizinhas ficavam deleitadas, aquela coisa. Ai, Carminha canta tão bonito e não sei o quê.
E meu pai tinha uma voz pequena. O que é uma voz pequena? Ele não tinha uma voz poderosa, mas quando ele cantava em casa, que a gente ouvia e tudo, ele era extremamente afinado. Era mais uma voz para barítono, né? Então tem essa coisa da genética. E o que minha mãe tinha horror? Para aí vir a questão do deslumbramento. Como ela, desde pequenininha, tinha uma voz bonitinha, a minha mãe, as tias dela colocavam ela, arrumavam ela e tudo, para cantar para as visitas. E ela odiava. Então, minha mãe, com 5, 6, 7 anos, cantava aquelas musiquinhas de criança e tudo, porque ela já era afinada. E ela ficou com horror disso, ficou com trauma. Então, quando ela viu o filho, praticamente da mesma idade que ela tinha, quando cantava na sala para as visitas, ela disse, eu não vou fazer isso com ele. Eu tenho horror a isso. Sim. Fica mostrando, porque meu filho sabe cantar, meu filho toca violão, meu filho... Então, a gente sempre foi muito, muito discreto nessas coisas, né? Mas tem o DNA, sim, tem. É um DNA de toda a família Manfredini e de Oliveira também. E eu vou repetir uma coisa, numa última live que eu fiz agora há pouco tempo, para Minas Gerais. Quem não sabe, nós somos primos, né? Então, meu pai e minha mãe eram primos de segundo grau. Eu sou prima do meu irmão, porque para mim meu irmão não faleceu. Essas pessoas não morrem. Então, além de irmã, eu era prima do meu irmão, era prima do meu pai, sou prima da minha mãe. E todos que forem Manfredini, eu sou prima 2 vezes, por parte de pai e por parte de mãe. Genial. Não é à toa que esse menino não era... Ele não era normal, né? Tinha alguma coisa fora da casinha. Porque, assim, todo mundo primo, né? Sim, sim. Eu tive uma banda em Porto Alegre, a última banda que eu tive em Porto Alegre, o guitarrista da banda era Manfredini, Luciano Manfredini, lá de Porto Alegre. Conheci, eu acho que eu conheço o Luciano Manfredini. Ele era eu acho que ele não mexe com tecnologia hoje em dia? Não sei, eu perdi contato. Eu saí de Porto Alegre em 2005, aí a gente perdeu contato, assim. Mas era um baita guitarrista. Era um baita guitarrista. E se for o Luciano, se for esse Luciano, eu o conheci. Cabelinho preto, branquinho de pele. Isso. Deve ser o mesmo. Olha a coincidência, Muito bom. Olha só, Carminha, eu já li aqui, né, o superchat, mas quero agradecer, em primeiro lugar, ao gesto, né, do Família PHV, que fez um superchat aqui em apoio ao canal. Apoiem os independentes, pessoal. E ele está falando aqui, ó, isso que eu acho bonito na música, na obra, na arte e tudo. Carmen, eu só quero te agradecer. Renato é responsável por eu, até hoje, ser um adolescente, entre aspas, que defende o lado certo. Estou do lado do bem, com a luz e com os anjos. Luz e com os anjos. Eu acho essa frase linda, né, Juliana e André? Eu sempre uso isso. Quando uma pessoa está muito angustiada, está passando por um problema, o mal assola ela de alguma forma, ou ela está se sentindo... Eu sabe assim, você está do lado do bem, com a luz e com os anjos, é isso. Ele era tão espiritualizado, ele era uma pessoa tão... Isso é maravilhoso. Né? É muito bacana. Funciona como uma oração, né? Exato.